Isto aqui é, na verdade, um manual de treinamento. Um manual forjado bem no epicentro do poder e da crise. É um protocolo de 2000 anos para construir estabilidade interna, enquanto o mundo lá fora, enquanto o mundo se desfaz. Essa foi a conclusão brutal de Sêneca, o filósofo estoico. E ele não chegou a essa ideia por meio da contemplação, não. Ele chegou a ela através da pura e simples sobrevivência. A cena é o ápice do poder absoluto. A ordem é irrevogável. Para a maioria das pessoas, esse seria o momento do pânico total, do colapso. Mas não para Sêneca. E veja bem, essa não é uma pergunta filosófica, abstrata. É uma pergunta quase forense. A resposta não foi um acaso. Foi, na verdade, o resultado de uma construção psicológica totalmente deliberada. A serenidade de Sêneca diante da morte não foi nenhum milagre. Foi o teste final de um treinamento que ele mesmo documentou e praticou por anos. Para a gente entender o resultado, a gente precisa investigar o processo. Para compreender a força dele, primeiro a gente precisa entender a volatilidade extrema que o moldou. O ambiente em que ele vivia não era só instável, era letal. Repare na oscilação. É brutal. Do topo do Senado ao isolamento do exílio. De volta ao centro do poder absoluto e, então, uma sentença de morte vinda do seu próprio aluno. Essa exposição contínua ao caos forçou Sêneca a encontrar um ponto de equilíbrio que não dependesse de absolutamente nada externo. Essa experiência toda de vida deu a Sêneca um diagnóstico muito claro da vulnerabilidade humana. Ele não estava interessado em teorias, mas sim em identificar os pontos de falha que levam ao colapso psicológico. E ele identificou 3 vetores de ataque principais à nossa estabilidade. Primeiro, o apego ao conforto, que gera vulnerabilidade. Segundo, o medo antecipatório, aquele sofrimento por coisas que nem aconteceram ainda. E terceiro, a tentativa inútil de controlar o que não se pode controlar. A política, a economia, as decisões dos outros. Então, o ponto crucial é este: a diferença entre ser genuinamente estável e ser meramente condicionado. Uma pessoa condicionada parece estável enquanto o cenário está favorável, mas quando o ambiente desmorona, ela desmorona junto. A verdadeira estabilidade, essa permanece intacta, não importa o caos lá fora. Depois de fazer o diagnóstico, Sêneca desenvolveu um tratamento. E não era uma coleção de frases de efeito, não. Era um protocolo de treinamento prático, replicável, que ele mesmo fez questão de documentar. Nas suas cartas, ele descreve o exercício com uma precisão quase clínica. Por alguns dias, se afastar do luxo. Comer o básico, pão e água. Vestir roupas velhas. Dormir no chão. Isso não é penitência, é uma simulação. É como uma vacina contra o medo da perda. E no meio desse desconforto voluntário, ele instrui a fazer esta pergunta. O objetivo aqui é desarmar o medo através da exposição direta. É olhar para a catástrofe da perda de conforto e perceber que ela é suportável. A antecipação é quase sempre pior que a realidade. O mais fascinante é como essa prática, tão antiga, se alinha perfeitamente com descobertas da psicologia e da neurociência de hoje. Sêneca estava, na prática, desenvolvendo uma engenharia para a mente humana 2000 anos antes da gente ter as ferramentas para mapear isso. A teoria da perspectiva de Kahneman e Tversky mostrou que a dor de perder R$100 é muito maior que a alegria de ganhar os mesmos R$100. Sêneca, ao praticar a pobreza voluntária, estava se dessensibilizando a essa dor. Ele reduzia a aversão à perda ao tornar a perda algo familiar. A adaptação hedônica explica por que um novo luxo vira um novo normal tão rápido. O problema é que o caminho de volta é muito mais doloroso. O treinamento de Sêneca era como um reset deliberado desse termostato de conforto, impedindo que o seu padrão básico ficasse perigosamente elevado. Em essência, o que Sêneca descreveu é uma forma primitiva de terapia de exposição, uma das técnicas mais eficazes da terapia cognitivo-comportamental moderna. Ele estava expondo a mente ao estímulo temido, a perda, em doses controladas para extinguir a resposta de pânico. E agora, a gente volta para 65 d.C. Com a lente desse treinamento, a calma de Sêneca diante da ordem de Nero deixa de ser um enigma. Ela se torna a aplicação lógica do seu método. Ele operava sob uma distinção muito clara, algo que a psicologia moderna chama de locus de controle. Ele sabia que não podia controlar as decisões de um imperador paranoico, mas ele tinha controle absoluto sobre uma única coisa. Este era o campo de batalha final. Todo treinamento,
Todos os dias de desconforto voluntário, toda a análise, tudo convergiu para este único ponto: dominar o domínio interno quando o domínio externo se tornou hostil e fatal. Essa mentalidade move a pessoa para além da simples resiliência. O frágil quebra, o resiliente aguenta e volta ao normal. Mas o objetivo do treinamento de Sêneca era a antifragilidade, usar o choque, a pressão, a desordem como matéria-prima para se tornar mais forte e mais preparado. E o resultado final desse processo todo é isso aqui: soberania psicológica. A capacidade de manter o seu centro de comando interno, não importa quão violenta seja a tempestade lá fora. É a verdadeira liberdade, porque ela não pode ser confiscada por imperadores ou por crises econômicas. Impérios caem, economias entram em colapso, estruturas externas mudam. A instabilidade não é uma possibilidade, é uma constante histórica. A questão fundamental, então, não é se a crise virá, é se o nosso equilíbrio foi construído para suportá-la. Ele é nosso, de fato, ou está apenas alugado das circunstâncias?